Nosso bom dia para o vereador Fabiano Mariano, convidado de hoje aqui do Informação. Bom dia, vereador. Bom dia, Marco. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da 94. Vereador, agora há pouco nós colocamos no ar aqui a fala do vereador Marcelo Afonso, falando sobre a importância de uma guarda municipal na cidade de Bauru. E nós conversávamos aqui nos bastidores sobre essa proposta. Bauru precisa ter uma guarda municipal, vereador? Olha, Marcos, é muito importante essa luta do vereador Marcelo e de outros, né? Eu acredito que a segurança patrimonial ela vem contribuir muito, né, principalmente a sensação de segurança da população bauruense, né? Você tiraria do ombro da Polícia Militar essa situação também. Hoje nós temos vigilantes contratados, né? Temos vigias que são servidores públicos e uma vigilância contratada, que é um custo relativamente alto. A Guarda Municipal ela viria suprir essa deficiência, né, e dar essa sensação de segurança para a população. Vale ressaltar, Marcos, que já há 15 anos atrás foi levada também uma proposta com números, com custos, ao Executivo Municipal à época, sobre esse levantamento, com estudos realizados em outras cidades, né, em Budas Artes, Birigui, Marília, São Manuel, naquela oportunidade. Mas, infelizmente, acabou não sendo implantado. Nós temos leis, a lei que autoriza a Guarda Municipal já existe há mais de 2 décadas na cidade, quiçá 3 décadas, mas infelizmente ainda não foi implantado. Então eu defendo sim, acredito que seja muito importante a criação da guarda na cidade. Eu cito como exemplo a cidade de São José do Rio Preto. Inclusive, vamos tentar trazer uma entrevista do coronel, que é o atual responsável lá na cidade. Rio Preto tem uma guarda municipal armada. E esse ano, o prefeito lá da cidade, o Edinho, ele criou a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Olha, Isso é de uma importância muito grande, né, vereador? acredito que sim. Estive recentemente em Rio Preto, vejo uma cidade pujante, uma cidade em ascensão, crescendo vertiginosamente, né, e entendo como uma ideia bastante positiva, tendo o prefeito fazendo essa iniciativa na cidade de São José do Rio Preto. Quiçá a gente consiga iniciar um processo aqui na cidade, no sentido de estar implantando a guarda. Marcos e Ronaldo, e os ouvintes, né? Eu quero pedir desculpa, né, pela voz, estou meio afônico. Semana tive um problema de saúde que acabou afetando as cordas vocais aqui. Vereador, nessa legislatura em específico, o senhor esteve a maior parte do tempo, digamos assim, que de fora dela, por ter sido suplente, né, do vereador Serginho Brum, ali o primeiro suplente do PDT. O senhor foi o 7º suplente, aliás, a assumir essa legislatura em novembro do ano passado, pela primeira vez, né, quando o Serginho Brum tirou uma licença de 30 dias, e aí agora o senhor assume até o final do mandato. E eu gostaria, assim, que o senhor desse uma visão de como o senhor estava enxergando o trabalho do legislativo nessa legislatura antes, né, do senhor assumir da primeira vez, até em novembro do ano passado, e agora, no caso, assim, digamos que de fora, e agora de dentro, estando ali na Câmara, fazendo parte ali do número dos vereadores, como que o senhor está enxergando esse trabalho, né? Como que era a visão de fora e agora a visão de dentro da Câmara? Olha, primeiro, deixar muito claro, né, que o titular do, do mandato ainda é o vereador Sérgio Brum. Ele está licenciado, não houve uma renúncia nem nada, a qualquer momento, né, ele protocolar um documento, ele pode assumir o mandato da Câmara. E eu sempre disse, né, que enquanto estiver no mandato de vereador, trabalharei sempre com muita responsabilidade, zelo pela questão pública, né, no sentido de contribuir com a cidade, seja na fiscalização, nas proposituras e tudo mais. Estando de fora, claro, a gente tem uma outra visão. Primeiramente, temos que cuidar da nossa vida profissional, né? Mas sem tirar o olho das questões políticas e públicas da cidade. A gente via um parlamento bastante ativo, discutindo a cidade como um todo, cada qual com o seu posicionamento e direcionamento. A oposição sempre cobrando, fiscalizando a situação, tentando mostrar aquilo que o executivo
vinha realizando na cidade ou tentando propor, e isto é inerente ao legislativo. Então, eu vi a Câmara de uma maneira bastante positiva e continuo agora estando do lado de dentro, né, ocupando uma das cadeiras, continuo tendo essa mesma impressão, né, cada um cumprindo o seu papel da maneira que cada um tem a sua responsabilidade e o dever de fazê-lo. No seu discurso de posse, em novembro do ano passado, o senhor citou a ocasião na qual o senhor Faria Neto e o Fernando Mantovani acabaram tendo seus mandatos cassados, né, em 2016, e o senhor usou essa fala, né, no seu discurso de posse. Eu gostaria que o senhor explicasse o que aconteceu à época para que o senhor, o Fernando Mantovani e o Faria Neto tivessem os mandatos cassados e o porquê o senhor decidiu citar essa ocasião no seu discurso de posse. Olha, eu naquela oportunidade, nós estávamos retornando, né, em novembro, final de novembro, se não me falha a memória, eh, ao cargo de vereador, depois de ter sofrido um processo na Justiça Eleitoral, em qual, como você mesmo disse, eu, mais 2 vereadores e 2 suplentes, acabamos, enquadrados na lei do do Ficha Limpa, por conta de um jornalzinho, à época, confeccionado pelo Conselho de Leigos da Igreja Católica, no qual haviam 20 candidatos à época, né? E houve uma denúncia. Essa denúncia foi acolhida à época pelo Ministério Público. O Ministério Público deu entrada com o pedido de cassação dos mandatos desses que tinham sido eleitos. Na oportunidade, a Justiça Eleitoral de Bauru deu por 2 vezes a nosso favor, mandando arquivar o processo, e esse processo houve o recurso em São Paulo, no TRE, e ali no TRE a gente acabou, houve um entendimento da Justiça Eleitoral à época, em que fosse feita a cassação do mandato e a perda dos direitos políticos de nós 5, na época, né. Recorremos ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ainda no ano de 2013, lá nós conseguimos um efeito suspensivo e continuamos no mandato até 2016, quando foi para ser julgado o mérito dessa discussão, porque o TSE, na sua na decisão liminar na época, Ronaldo, ele, no seu despacho, isso é público, ele foi muito claro e taxativo, né, que um mandato popular não poderia ser retirado dos parlamentares pelo motivo que ora estava sendo discutido e apresentado. Pois bem, ficamos no mandato até o ano de 2016, quando foi ser julgado o mérito deste processo. Quando foi julgado o mérito, infelizmente, aí houve uma questão processual, que e aí questão processual, infelizmente, tem que ser cumprido, né, houve uma perda de prazo por parte, dos nossos advogados na época, segundo o juiz à época, e o mérito não foi levado em consideração em Brasília, não foi julgado, porque processo com perda de prazo não vai à frente, né? O recurso com perda de prazo, e aí o que houve? Mandou-se cumprir a sentença de São Paulo, né? Onde nós havíamos sido derrotados em São Paulo. Aí caiu o efeito suspensivo e veio o processo de destituição de cargo e a perda dos direitos políticos por 8 anos. Foi isso que aconteceu. Por isso, naquela oportunidade, no retorno à Câmara Municipal, em novembro de 2023, eu cito essa questão, cito os vereadores também, na ocasião, que estavam, que sofreram este mesmo revés, por quê? Porque pela importância do fato à época, né? Pela comoção que houve dos apoiadores à época, das pessoas envolvidas na política na época, falando, poxa vida, né? O mandato popular retirado do cargo, 3 vereadores por uma situação incomum. Então, chocou a cidade naquele momento, chocou os apoiadores, chocou a classe política. Então, por isso fiz questão. E nós, né, que sofremos na pele essa questão, sofremos muito também. Então, por isso fiz questão de lembrar desse fato e falar que ali
não era simplesmente tomar posse do mandato, mas sim um recomeço de uma história que foi cortada ao meio. Perfeito. Vereador, são 7h42, essa nossa entrevista está ao vivo no YouTube, é só você digitar 94 FM Bauru e nos acompanhar ao vivo no Facebook e no YouTube. Nós temos uma enquete hoje rodando no nosso site, vereador, que é o seguinte: você é a favor de punição para quem provoca incêndio na área urbana? Nós temos aqui a opção 1, sim, porque falta conscientização das pessoas. 2, a pessoa não é a favor da punição, apenas de orientação. E a 3, a prefeitura considera o projeto inconstitucional. Qual que é a opinião do vereador? Eu sou totalmente a favor da punição. Tanto é que na última semana, né, nós, na verdade, no projeto original, nós já tínhamos dado o nosso sim ao projeto, e agora, nessa última segunda-feira, nós votamos contrário ao veto, né? O veto nem chegou, chegou a ser votado o veto, né? Foi parecer na Comissão de Justiça que deu como inconstitucional o veto, portanto, o veto nem foi para discussão. Somos sim favorável à punição, pela questão de saúde pública, pela questão ambiental e por todo o mal que a queimada traz aos munícipes, a toda a população. Vereador, o senhor falou nessa questão de saúde pública, né, que envolve a questão das queimadas e tudo mais, mas assim, usando esse gancho da saúde pública, como que o senhor enxerga atualmente algumas questões que estão sendo problemáticas em Bauru? A saúde pública é uma delas, uma questão, né, que vem sendo bastante comentada nos últimos dias. Nós temos o problema de falta de água, que é um problema crônico, mas que ultimamente a gente está vivendo aí um contingenciamento, né, ou que a gente pode chamar também de rodízio, e o pior é que sem previsão de melhora, né? E então, assim, na função do vereador, né, que é de legislar e de fiscalizar, como que o senhor enxerga esses problemas que Bauru vem enfrentando atualmente? Olha, são problemas críticos e crônicos, né. Eu sempre, nas nossas intervenções, a gente sempre me reporto ao passado em que estive no mandato, nesse período em que nós acabamos de falar, citando situações que ocorrem ainda no dia de hoje. Então, vejo com muita preocupação tudo o que vem acontecendo na cidade, porque isso já acontecia há 15 anos atrás. E as minhas falas, será que daqui a 15 anos, quando outros atores estarão aqui fazendo as entrevistas, outros atores estarão no parlamento, outros atores estarão no executivo, nas pastas, nós ainda estaremos cobrando esses mesmos problemas? Essa é a minha preocupação, porque legislar e fiscalizar também é pensar no futuro, né? A gente tem que acredita e tem que pensar nas próximas gerações. Isso eu vejo com grande preocupação. Recentemente, fizemos um levantamento sobre o poço do Alto Paraíso, por exemplo. Um poço que foi furado em 2021, com uma expectativa de 120 metros cúbicos hora de água a hora, que hoje dá, né, vamos dizer assim, contribui ou é retirado desse poço 16 a 20 metros cúbicos, ou seja, não chega nem a 20% da estimativa. Isso nos preocupou, fizemos alguns questionamentos, como parlamentar, à autarquia, que deu lá a sua justificativa, dizendo que naquela região da cidade o problema é a salinidade da água, entendeu? E aí um questionamento que eu fiz, né, claro que o servidor público tem fé pública e eu tenho que acreditar naquilo que ele fala, né, que é o geólogo que falou isso, acredito, fez uma explanação bastante importante para nós, bastante importante. O meu questionamento foi em relação por que isso não foi dado publicidade lá atrás, há 3 anos, quando esse poço foi perfurado, né, a população cobrando, todo mundo cobrando, não sabia o porquê que o poço não dava água, não dava água entre aspas, né, não chegou próximo da estimativa de quando foi perfurado. Então, essas questões, que é um papel do vereador fazer essa fiscalização, nós estamos fazendo. A preocupação existe e é muito grande. Questão de saúde pública, reporto também, não se pode mais
as pessoas ficarem aguardando vaga o tempo que fica nas unidades de saúde do município e não terem um leito para ser internado, né. As pessoas acabam padecendo, vindo até a falecer, e parece que as coisas, são normais. Isso não é normal. Isso não é normal. E realmente precisa de uma gestão eficaz, de uma gestão que venha a combater esse problema e, se não resolver num todo, mas pelo menos um percentual muito alto, diminuir essa dor e esse sofrimento das pessoas que necessitam desse tratamento. Vereador, hoje nós temos 46 pessoas aguardando vagas em hospitais. Estou vendo aqui no site da prefeitura, 46 pessoas aguardando vagas. Aguardando há 6 dias, nós temos na UPA Ipiranga, uma pessoa do sexo feminino de 70 anos, aguardando vagas há 5 dias. Na mesma UPA, nós temos aqui uma mulher de 68 anos. No Geisel, nós temos um rapaz de 38 anos. Na Bela Vista, UPA Bela Vista, temos uma mulher de 57. Enfim, tem uma quantidade enorme de pessoas aqui. São 46 pessoas, neste momento, aguardando vagas em hospitais. Essa lei municipal aqui, 6.384, de 2 de julho de 2013, que torna transparente essa informação, é de sua autoria? Olha, Marcos, é importante a gente deixar muito claro, eh, como acabei de falar, né, é um problema crônico, problema que se arrasta há muito tempo, e essa lei é do legislativo, sim. Nós tivemos a felicidade na época de poder discutir com os parlamentares, discutir com a sociedade, e acabou fazendo a lei da publicidade, né. A Câmara Municipal aprovou, foi aprovado a lei da publicidade, e hoje, como você acabou de abrir o site da prefeitura, qualquer cidadão, né, qualquer vereador, qualquer munícipe, qualquer órgão de imprensa, abrindo o seu celular, ela vai ter essa lista e poder ali verificar a quantidade de pessoas que estão aguardando vaga para ser internado, a quantidade de pessoas que esperam leito para UTI ou leito para um quarto comum, idade, sexo, e isso vem sendo uma ferramenta importante no sentido de falar assim: olha, o município fez o seu dever de casa, entre aspas, vamos dizer assim, nesse aspecto, solicitando a vaga ao governo do estado. Cabe agora à CROSS, que regula esse sistema de vaga, fazer ou não, dar essa vaga. Mas, infelizmente, o tempo é assim. Essa lei ela veio nesse sentido. Ela veio depois de um caos na saúde muito grande, na qual nós tivemos a perda de uma jovem na cidade, não sei se vocês se recordam, mas a população acredito que sim, uma jovem que veio a falecer no pronto-socorro central com um problema de pedra na vesícula. Houve uma comoção popular muito grande na cidade, e nós, como cobrávamos e cobramos até o dia de hoje, acabamos sendo um dos propositores dessa lei que veio aí a ser um incremento na cidade, facilitador no sentido da fiscalização. Vereador, concessão do tratamento de esgoto à iniciativa privada. Nós já sabemos que isso foi votado, né, e inclusive numa sessão bem movimentada, né, podemos dizer assim. O que o senhor tem a dizer sobre a sessão, né, sobre tudo o que aconteceu na sessão de votação do projeto de concessão, e também sobre essa retirada, né, do tratamento de esgoto do Departamento de Água e Esgoto para iniciativa privada? Olha, vamos do final da sua pergunta. Eu acredito que vai ser um grande avanço para a cidade se isso acabar prosperando. Nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, vamos assim dizer, em que trata 2% do seu esgoto na cidade. Não é possível uma cidade querer um avanço, seja ele em qualquer das áreas, né, mas vamos falar na área de qualidade de vida, na área de atrativo para grandes empresas, tratando apenas 2% do seu esgoto. Então, eu acredito que a iniciativa privada vindo, podendo fazer a construção da estação de tratamento de esgoto, fazer a gestão desse serviço, vai ser um ganho
para a cidade. Eu acredito realmente que isso possa ser bastante, um ganho bastante grande para a nossa cidade. Em relação à sessão, o que foi realizado foi tudo feito dentro do que previa o regimento interno, né. Houve várias discussões, os vereadores se posicionando a favor e contrário, mas sempre, a mesa diretora naquela ocasião tomando todo o cuidado, todo o zelo, né, para que as coisas fossem feitas de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. Houve situação sui generis, né, que nunca havia acontecido, que teve que ter, o seu desfecho e aí acabou ficando a cargo do presidente da casa, de tomar as decisões que acabou tomando, mas sempre respaldado por aquilo que o regimento interno da casa, eh nos traz. Vereador, o Marcos fez ao senhor a pergunta da nossa enquete de hoje, né? Sobre a questão das queimadas e tudo mais. Mas eu acho que com a presença do senhor aqui, é pertinente que a gente converse sobre a enquete de ontem também, que foi uma enquete muito importante. Né? A pergunta que nós fizemos para os ouvintes ontem era qual o presente que a população de Bauru deveria ganhar nesse aniversário de 128 anos, né? E são assuntos até que a gente já tratou aqui hoje, mas gostaria da opinião do senhor como questão de prioridade. A solução definitiva do problema da falta de água, que é uma coisa que a gente falou, um problema crônico, né, que muitas pessoas, inclusive, estão passando por esse problema agora, né, vivendo esse rodízio. A vinda de mais indústrias para a cidade, que também é algo que a gente acabou de falar, né, sobre a questão do tratamento de esgoto, como é que você vai atrair novas indústrias tratando 2% do esgoto, né, entre outras coisas de infraestrutura que também devem ser Sim, colocadas nessa questão claro. das indústrias, dos nossos distritos industriais e tudo mais. E a terceira, também o senhor até citou um caso, né, ele falou da lei da transparência e tudo mais, o senhor citou um caso da saúde pública, o investimento na área da saúde com a construção de mais UPAs e, é claro, do hospital municipal. A gente sabe que são 3 assuntos muito importantes, a gente falou dos 3 aqui já nessa conversa, mas se eu tivesse que elencar como prioridade, problema da falta de água, vinda de mais indústrias ou investimentos na área da saúde? Olha, Difícil, eu né? não posso ser um cara generoso e falar assim: "Vamos dar os 3 presentes pra cidade", porque é difícil, você elencar uma prioridade num momento tão crítico que a gente vive. Nós temos 100.000 pessoas, inclusive na região, em que eu resido, sofrendo com falta d'água. Além do mais, além de sofrer com a falta d'água, Ronaldo, o problema das contas que estão vindo com valores acima da média do que a população paga. Por quê? Por conta de ar dos registros. Olha a situação, acabei recentemente enviando para o presidente Renato Purini uma situação dessa. Então, se a gente falar que isso não é prioridade para essa parte da população, a gente, não está. A questão da saúde, acabamos de falar, as pessoas estão padecendo, as UPAs lotadas, o estado não consegue suprir as demandas de vagas de internação, o município não tem ainda o seu hospital municipal, né, as nossas, como já disse, as nossas UPAs lotadas, o problema primário na nossa cidade que poderia resolver muito, me permita falar um pouco disso, é sabido que 70% das pessoas que são atendidas nas UPAs não necessariamente precisariam passar por elas. Se tivéssemos um sistema primário, unidades de saúde da família, UBSs, espalhadas numa quantidade maior na nossa cidade, nesses vazios urbanos que nós temos na nossa cidade. Poderia muito vir a suprir tudo isso, diminuir as pessoas que estão nas UPAs e, consequentemente, as demandas de vagas poderiam até ser supridas se o sistema primário funcionasse. Você está entendendo? Então, isso acaba sendo uma prioridade importantíssima. E agora, se a gente não falar da geração de emprego, né, do avanço na nossa cidade, é uma outra situação. Acabei de falar aqui que legislar e fiscalizar, enquanto a gente está no parlamento, é pensar, viver o presente pensando no futuro, né. E a gente tem que pensar no futuro, pensar no quê? Nas próximas gerações, na sua geração, na geração do seu neto, na geração do meu filho, do meu neto, que vai chegando, e do neto daqueles que estão nos ouvindo. Então, no meu modo de ver, o presente realmente que a cidade necessita seriam essas 3 situações:
pedir para a gente elencar uma dessas, seria como falar assim: vamos separar um gêmeo siamês, e qual pai, qual mãe, qual filho você escolhe? Ou escolher entre um dos irmãos, né? Ou escolher entre um dos irmãos. Muito difícil falar isso. Então eu prefiro que esse presente sejam essas 3 situações acontecendo num futuro breve para nossa cidade. Vereador, o projeto de arborização. Foi dada entrada um PL, né, na Câmara Municipal, de um projeto de arborização, que está tramitando nas comissões e cria o programa Prefeitura, leva e planta uma árvore para você, né. Esta propositura vem ao encontro das dificuldades que o munícipe, sente, né, e tem a de poder plantar uma árvore na frente da sua casa, seja por qualquer um dos motivos. É o motivo de não saber fazer o plantio, o motivo de trabalhar o dia todo e chegar cansado na sua residência e não ter tempo para fazer esse plantio, e um outro ainda também, mais técnico, mas não menos importante, que seria qual? Você imagina você tendo uma fiação passando, sobre o passeio público da sua residência, e você qual árvore vai plantar ali? Você está entendendo? Posso plantar uma árvore que num futuro próximo vai dar um problema para mim mesmo, né, um problema na fiação, e aí vai gerar uma poda drástica, pode gerar uma multa inclusive para mim, morador, que estou plantando essa árvore, e um outro problema, pior ainda, por exemplo, uma árvore que você planta que a raiz, eu sou biólogo de formação, né, e conheço um pouco do assunto, que a raiz necessite buscar a água, o mais longe possível. E essa raiz, vocês podem acreditar, ela vai dentro do seu banheiro, ela vai no encanamento da rede de esgoto de água do seu banheiro e vai causar um dano à sua residência. Então, por esses motivos, acredito que esse projeto que está tramitando seja bastante importante para a população bauruense. Se aprovado for e depois implantado pela prefeitura municipal, pode vir trazer bastante benefício na questão ambiental da cidade e também na questão da vida da população. Nós fizemos uma enquete aqui no Informação sobre arborização e a população pede mais áreas verdes nos bairros, mais árvores, né, não sei se o vereador teve conhecimento dessa enquete. Olha, Marcos, eu vou ser bastante claro. Quando a ideia, e da possibilidade de fazer essa tramitação do projeto, muito foi por conta da enquete de vocês aqui da 94. Se não me falha a memória, nós estávamos na Semana do Meio Ambiente, na Isso. época da enquete, e, e, e esse start da enquete fez que acendesse uma luz, né? E aí houvesse essa propositura. Mais uma pergunta, vereador. A Justiça Eleitoral determinou a suspensão da transmissão das sessões pela Rádio e TV Câmara. O que o vereador tem a dizer sobre isso? Olha, acho que eu tenho pouco a dizer. Eu acredito que determinação da justiça a gente acata e cumpre. Então, resumo a dizer isso. A situação entre, na Câmara, qual que é a situação e oposição? Como é que é essa rotina na Câmara, nas sessões, nos debates? Nós temos uma situação com 9 vereadores e uma oposição, né, com 6 vereadores, se não me engano, né. Como é que é essa convivência, vereador? Olha, eu, como disse, nós já falamos aqui, a questão quando tomei posse lá atrás, além de falar da questão, do retorno, por conta de todo esse processo que a gente já debateu aqui, eu falo uma palavra que eu uso muito, a questão do respeito. O respeito ao posicionamento contrário, né. E da minha parte sempre vai haver isso. Eu entendo todos os lados, eu entendo aquele, parlamentar, aquele colega que faz a crítica mais ácida, aquele colega que pontua numa determinada situação, aquele colega que defende aquilo que vem sendo feito pelo executivo. Então, da minha parte sempre vai haver o respeito em relação ao contraditório, àquilo pensamento. E acredito que não deva haver, e não há, ou poucas vezes houve, uma questão mais pessoal, né. Quando parte para a questão pessoal, ela sai do campo político. E aí saindo do campo político,
já não é mais situação ou oposição, enquanto no campo político tem que haver o respeito. Mais uma pergunta, vereador. Os recapes nas ruas de Bauru nesse momento, uma quantidade grande de ruas pavimentadas, com recapeamento, bairros, né? Um investimento alto sendo feito pela prefeita Suelen Rosim. O vereador gostaria de opinar sobre essa decisão da prefeita de, nesse momento, fazer esse recapeamento nas ruas da cidade. É importante para alguns bairros que estavam ali há muitos anos sem um asfalto novo, né? Mas eu gostaria de saber a opinião do vereador. Marcos, quando eu retorno ao parlamento, este contrato e essas ruas já estavam definidas para serem recapadas ou recapeadas. Então, não tive assim, o poder de solicitar. É claro que a gente solicitou outras ruas. Entendo da importância, mas também entendo que outros bairros necessitavam, às vezes até numa situação precisando mais do que outros que estão sendo feitos. Mas é claro que aí é uma decisão de governo. Acredito que é bastante importante também, mas tratando numa situação, uma cidade que nós temos muitas outras prioridades, o recap ele acaba, mesmo sendo importante, acaba ficando numa situação secundária. Entendeu? 8h04. Para finalizar a nossa entrevista de hoje, vereador, algum agradecimento? A vocês, Marca, você aí pela oportunidade, você 4, Ronaldo, a toda a família 94 pela oportunidade de estarmos aqui, né? Poder aí falar sobre o parlamento, sobre a atuação do parlamento e discutir os mais diversos assuntos aqui da nossa cidade. Estamos sempre à disposição, só quero agradecer. Muito obrigado, volte mais vezes. Conversamos com o vereador Fabiano Mariano no Informação.